Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto Memória Capixaba, projeto de leitura, de pesquisa. Eu vou pesquisando na medida da minha curiosidade, que é grande, sempre curioso com história, com geografia, com arqueologia, com geopolítica e tudo, né? E aí, assim, eu tô lendo bastante sobre a história do Espírito Santo e toda vez que eu encontro algo interessante eu vou gravando, né, fazendo esses vídeos aqui para o canal do Memória Capixaba no YouTube e também em outras plataformas por onde eu espalho toda essa pesquisa, né? Eu tenho feito nos últimos dias pesquisas sobre a navegação nos rios do Espírito Santo, que aliás são muitos, né? O Espírito Santo é totalmente cortado por rios e afluentes, etc., né? Temos foz de vários rios também, do Piraquiaçu, do Benevente, do Piúma, do Guarapari, do Jacaraípe, do Itapemirim, do Mucuri, do Itabapuana. Tem rio para todo lado, né? E essa navegação sempre foi uma navegação difícil, a oeste. Você vê que a economia ela é muito dinâmica. As pessoas vão se assentando nos locais, vão criando seus sítios, suas fazendas e os colonos vão chegando, imigrantes, migrantes, as pessoas vão, né, plantando, colhendo e de repente tem um excedente, esse excedente tem que sair, né, e aí precisa de uma navegação, né, primeiramente navegação. Depois, né, que veio as estradas de ferro e estradas de rodagem. Essa foto, interessante, né? Essa foto é o vapor São Luís, que pertenceu, né, à empresa Soares e Irmão, lá da Barra do Itapemirim, na foz do rio Itapemirim, lá em Marataízes, né, gente? A foto é de 1922, você vê um navio a vapor, maravilhoso, né? Essa foto foi tirada lá na Barra do Itapemirim com a família, né, do dono da embarcação, né? Lá na Barra, os irmãos José Marques Soares e João Marques Soares, o Joca. O último está posicionado na popa do navio. Então, gente, é interessante, né? Essa foto pertence ao acervo de Gil Gonçalves. É uma daquelas fotos que o Isner Mansur, né, historiador de Cachoeiro de Itapemirim, posta de vez em quando umas fotos incríveis, né? E assim, a gente tem o Rio Benevente, o Rio Doce, o Rio Itabapuana, o Rio Jucu, o Rio Marinho, o Rio Timbuí, o Piraquê Mirim, o Piraquiaçu, o Santa Cruz, o Piúma, o Rio Santa Maria, que é o nosso principal rio, né, que desemboca aqui na minha frente, na Baía de Vitória. O Rio Santa Maria, ele nasce na Serra das Tabocas, contraforte da Cordilheira do Timbuí, e banha o núcleo Santa Maria na colônia de Santa Leopoldina, alcança o Porto do Cachoeiro de Santa Leopoldina, que era realmente um porto, né? A gente consegue ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Todos esses canoeiros, gente, saíam de Vitória, subiam o rio Santa Maria até lá no Porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina, da onde escoava uma enorme parte de hortifruti, granjeiros e carnes verdes, né, para Vitória. Impressionante. O meu avô Joaquim, lá na Vila Rubim, meu avô foi catraeiro, teve uma canoa, teve uma baleeira, e ele tinha um irmão, que é o tio Júlio Ferreira da Silva, Júlio Gaúcho, em Santa Leopoldina, proprietário da Casa Leão do Norte. A família ainda mora em Santa Leopoldina, tem muitos primos lá. E o meu avô Joaquim subia o rio Santa Maria com sua baleeira para encontrar lá o irmão dele, o tio Júlio Gaúcho, né? E lá eles desciam, subiam com algum suprimento, desciam com outras coisas aqui para Vitória, ferragens, né? Às vezes. Talvez meu avô até esteja aí, o tio Júlio Gaúcho esteja nessa foto aqui, que é uma foto aí dos anos 1930, 1940, né? E esse rio, gente, o Santa Maria,
no município de Santa Leopoldina, nessa foto que vocês estão vendo aí. O rio é navegável por muitos, muitos quilômetros, mas em determinados pontos ele tem cachoeiras e você tem que sair do barco e empurrar o barco, né? Era um trabalho hercúleo, como dizem, né? Ele está na altitude de 30 metros por uma ponte metálica de 72 metros de extensão, essa ponte que vocês estão vendo aí, né? O rio deságua no braço de mar denominado Lameirão, lá nas Goiabeiras, lá na UFES. Lá é o Lameirão, é o estuário, né, do rio Santa Maria, ao norte da Enseada de Vitória, sendo navegável da Foz até Cachoeiro de Santa Leopoldina, como vocês estão vendo aí, numa extensão de 60 quilômetros, né? A partir das nascentes, o percurso é sinuoso, muito sinuoso, com algumas corredeiras, algumas cachoeiras, pedras, bancos de areia, etc., né? A navegação é feita por canoas, raramente por pequenas lanchas, muito raro. Só quando há uma profusão de chuva e tudo, muita água, né? Aí dava para. Se bem que quando chove muito, a correnteza fica insuperável, digamos, né? Os afluentes do Santa Maria é o Mangaraí, Rio Mangaraí, Ribeirão do Norte, o Rio Prata, o Rio das Farinhas, o Rio Caramuru e o Rio Cariacica. Além dos ribeirões Crubixá Mirim, Crubixá Açu, Caiobá, Una e Pardo, que percorrem grandes zonas agrícolas do município de Santa Leopoldina. Esse texto, gente, que eu estou compartilhando aqui com vocês, é um texto que está aqui no Memória Capixaba no Facebook, chamado Os Rios do Brasil, da revista O Careta, publicado em 1933. Então, essa revista era uma revista muito legal, muito colorida, com muitas fotos, muitas gravuras, charges, desenhos maravilhosos, uma revista linda mesmo. E se dedicava muito à geografia, história, literatura, crianças, né? Monteiro Lobato publicava, né? É uma revista muito bonita, muito bacana, que está na Biblioteca Nacional, para quem quiser, né, dar um pulinho lá e dar uma olhada. Aí tem o Benevente. Onde é que eu tenho alguma... Aí está aí o Benevente. Essa foto, vocês veem, é uma foto de 1874. Você vê que nem navio a vapor tinha aí, né? Eram veleiros, tá vendo? Veleiros de 2 mastros, né? Que desciam por aqui pela costa até chegar lá no Benevente, passando por Guarapari, saindo de Vitória, passando por Guarapari, até chegar lá no Rio Benevente, que era um outro porto importante para descida até a Barra do Itapemirim e ir para o Rio de Janeiro, né? O Benevente, ele nasce na Serra do Castelo, contraforte da Serra do Centro, 700 metros de altura, essa serra, né? E segue em direção sudeste, desaguando no oceano, na antiga Iriritiba, hoje Anchieta, num percurso de 90 quilômetros, né? É um passeio maravilhoso também, né? No Piraquiaçu, você faz esse passeio de escuna, né? Muito legal, você sobe ali poucos quilômetros, né? Pouquinho, não sobe muito não. Aí tem uma balsa lá, você para, toma banho de rio, lá no Piraquiaçu. Aqui no Benevente não tem esse passeio de escuna, né? Que seria maravilhoso. Há muitas fazendas, tanto de um lado quanto do outro do rio, e é um passeio maravilhoso mesmo. Assim, você pode também alugar, né, um barquinho lá, arrendar uma lancha, talvez, um jet ski, né? Bem que um barco é melhor, né? Uma lanchinha é melhor. Durante seu trajeto, o rio Benevente passa lá por Alfredo Chaves, Araguaia, né? 60 quilômetros nas cabeceiras, a 30 quilômetros da Foz. Próximo à Barra, banha a cidade de Benevente, né? Anchieta. Os índios chamavam de Iriritiba, desaguando numa larga embocadura, com embarcações de até 2,40 metros de calado. Você vê que é um calado bem fundo, né? Eu tive lá uns anos atrás, aí, aqui na pracinha, onde vocês estão vendo aqui a foto, aqui hoje tem uma pracinha, né? Muito bonitinha, tem uma ponte, é claro, que vai lá para a Praia dos Padres, né? E ali, gente, você toma banho de rio, só que a correnteza é muito forte, né? Muito forte mesmo, então você tem que ficar esperto, porque senão você sai, a correnteza te leva para lá, para dentro do rio, então é perigoso. O Benevente é navegável acima da vila de Alfredo Chaves, num trecho de 45 quilômetros por canoas e balsas, né? A estrada de ferro Leopoldina atravessa o rio abaixo da estação de Matilde,
numa altitude de 515 metros, né? A bacia do Benevente tem 132 mil hectares, a profundidade de 1,20 m, trecho navegável, pedregoso, o leito, né? Então é perigoso também, quando a maré está muito baixa. Mas a maré nunca está baixa ali, gente. Ali no Benevente a maré está sempre alta. Essa foto é incrível, né? Essa foto é de 1874. Essa já é uma foto de 1908, do mesmo local, tá vendo? É o mesmíssimo local, só que com outros casarões, outros armazéns e outras casas, né? Você vê que mudou bastante. E essa foto é uma foto... É a mesma? Não. Essa foto é mais atual ainda. Lá em cima, aqui em cima, a gente vê a igreja do Anchieta. Tá vendo aqui, ó? O santuário tá aqui, bem lá em cima da pedra. É um lugar lindo, né? Eu adoro esse lugar aí. É muito bonito para levar turistas, né? Tem muita coisa bacana para o turista, né? Nessa região aí. Descendo Guarapari, Praia de Ubu, aí você vai Anchieta, tem Piúma, Iriri, você vai descendo, vai embora. Rumo ao litoral sul, que seria a rodovia do Sol para o sul. O Rio Doce, né, o principal rio do Espírito Santo, nasce nas serras de São José e Barbacena, próximo a Ouro Preto, em Minas Gerais, onde recebe os rios Chopotó, Ribeirão do Carmo e Ipiranga. O rio adentra o Espírito Santo pela Cachoeira das Escadinhas, famosa na Serra do Espigão, 110 metros de altura. Deixa eu ver. Esse é um texto de 1933, portanto, é claro que existem incongruências com relação a essas medições todas, né? Porque naquela época a medição era feita de um jeito, né, que pode ter mudado ao longo desses anos todos. Hoje as medições são feitas por satélite, né, a laser, etc. O curso do rio é sinuoso, no Espírito Santo percorre 900 quilômetros até chegar lá na Regência Augusta, 200 quilômetros em território capixaba, onde é trafegado por canoas, barcos a vapor. O trecho tem 145 quilômetros entre a Barra e Colatina, e durante as cheias a navegação é bem perigosa, né, pelo volume de águas e tudo, a corrente é muito forte. No Rio Doce, a bacia tem 1,5 milhão de hectares, a profundidade de 1,20 m, na estiagem até 18 metros de profundidade nas cheias do rio, né? Ele é bem alimentado por muitos rios, como Guandu, Santa Joana, Santa Maria, Rio Mutum, o Rio Pancas, etc. E tem as lagoas famosas, né? A Juparanã Mirim e a Juparanã Açu, e também a Lagoa Palmas, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem o Rio Guarapari, né? O Rio Guarapari, numa extensão da Foz à Barra de 9 quilômetros, 6 quilômetros navegáveis por canoa, lancha. Os primeiros 3 quilômetros, próximo às nascentes, a navegação é apenas por canoas pequenas, né? Pirogas. Próximo à Barra, à direita da Foz, está a cidade de Guarapari, né, gente? Famosa, né? Aí lá tem a povoação de Muxaba, que era um porto famoso, não tinha ponte, você tinha que atravessar de balsa. Aí a ponte foi construída ali nos anos 1950, durante o governo do Jones dos Santos Neves, né? Aí tem a Aldeia Velha, e a bacia tem 30 mil hectares, né? Interessante, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem, pra gente ver aqui. Tem o rio Iconha, que é navegável desde a confluência do rio Piúma até a povoação de Rodeio, sendo 3 quilômetros da nascente. O porto de Piúma possui uma profundidade mínima de 1,30 m na pré-mar e no máximo 2,20 m. O porto não dá acesso a vapores, né? Não tem como, permitindo apenas que você fique lá na barra e adentre com uma lancha ou um barco pequeno, né? Saindo do navio você não tem, só tem como chegar em Piúma. Só tinha como chegar em Piúma naquela época, né? Desse jeito que está aqui no texto de 1933. Entre a Foz, em frente à Foz, existem 3 ilhas, né? Formando um ancoradouro abrigado, muito seguro, exceto a não ser quando há aqueles ventos muito violentos no quadrante sul. O vento sul é muito violento ali. Todo o Alto Rio
isto é, o rio Iconha, exporta madeiras de que são abundantes as matas das cabeceiras e também das marginais. E o Baixo Rio, porém, transporta produtos da pequena lavoura. Isso é assim em todos os rios, né, gente, do Brasil. Do mundo, eu acho, né? Mas no Brasil, assim, muito mais, né? Lá para cima do rio, bem a oeste, você tem aquelas matas virgens ainda, então o cara sobe e vai derrubando aquelas árvores enormes, os jacarandás, né? As cerejeiras, aquelas madeiras de lei maravilhosas e tudo, e desce até chegar nos navios e dali sair ou para Vitória, ou para o Rio de Janeiro, ou para Salvador, né, na época. E mais próximo da foz do rio é que tem aquelas pequenos sítios com hortifruti, né, com legumes e verduras e batatas, inhames e carás, etc. Né? Os rios Iconha e Itapoama possuem ainda minas inexploradas, minas de cristal de rocha, ouro, ferro e chumbo. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem o Piraquê, né? O Piraquê-Açu. O Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, lá na Barra dos Rios, lá na Santa Cruz, entre Santa Cruz e Coqueiral de Aracruz. Né? O primeiro na direção nordeste, né? Subindo para nordeste, 6 quilômetros do oceano, formam um rio profundo denominado Santa Cruz, em cuja margem direita está a cidade do mesmo nome. Né? Aqui eu não tenho nenhuma foto do Santa Cruz. Esse é o rio Itapemirim, tá, gente? Mas só para ter uma ideia de como as pessoas faziam essas navegações antes de existirem as pontes, né? Aí tá falando aqui que o piraquê é uma palavra indígena que significa peixe de fogo. Pira é fogo e que é peixe. É nome dado a um peixe conhecido no Amazonas, no rio Amazonas, por paraquê, cujo nome nos remete a um peixe elétrico, né? Por isso que é peixe de fogo. Você bota a mão nele, você toma um choque em consequência daquele choque, né? Que ele transmite muito semelhante a uma pequena descarga elétrica, né? O rio Piraquê-Açu, onde se encontram esses peixes em abundância, é mais caudaloso que o Piraquê-Mirim, sendo navegável até a primeira cachoeira, pouco acima da localidade chamada Limão, lá em Santa Cruz. Né? O Piraquê-Açu se desenvolve nas nascentes à confluência no total de 55 quilômetros, sendo navegável por lanchas e barcos pequenos, da foz até a vila de Pau Grande, antiga vila de córrego fundo, situada à margem direita do rio, a 24 quilômetros da confluência e na altitude de 29 metros. Ali por Ibiraçu, tá, pessoal? Na BR-101. As margens exercem influência considerável sobre os dois rios, né, o Piraquê-Açu e o Mirim, assim como a confluência com o rio Santa Cruz, na profundidade mínima de 1,80 m, máxima de 2,20 m, até 2 km acima da confluência. É bem legal, né? São dados bem geográficos assim, né? Porque nessa época, gente, as pessoas iam muito para esses rios para caçar e para pescar, tá? Era muito comum a caça e a pesca nesses rios. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos desses relatos de pessoas que faziam caravanas com seus jipes rurais, caminhões até ônibus, né, com muitos caçadores com suas espingardas, né, e também pescadores que vinham com todos aqueles apetrechos, subiam do rio, vinham de Minas ou até desciam da Bahia para fazer essas caças e pesca no meio da mata, especialmente lá no Rio Doce, né? Era muito comum mesmo. Aí tem o rio Timbuí, um total de 73 quilômetros da nascente até a foz, e ele entra em confluência com o rio Fundão, navegável por 24 quilômetros da foz até a estação do Timbuí, estação de estrada de ferro, né, da Vitória Diamantina. A navegação é feita por canoas nos dois sentidos, né?
A área da bacia do Timbuí corresponde a 135 mil hectares e a profundidade mínima de 60 centímetros no trecho navegável, descendo até 35 até 15 centímetros na extensão não navegável. Você vê que é né? Não dava mesmo para... Não dava para navegar, né? Você tinha que ir a pé mesmo, não tinha como, né? Esse é o rio Timbuí. Aí tem o Rio Marinho, né? Antigo Igarapé, alimentado por igapós, comunica-se atualmente com o Rio Jucu por meio de um corte praticado pelos colonos, né? Não havia esse corte naturalmente, né? Os colonos ali da região fizeram uma comunicação artificial entre o Marinho e o Jucu, segundo o texto de 1933, né? Através de um outeiro existente no extremo montante e também à margem do Rio Jucu. As águas do Jucu alimentam atualmente o Marinho no estuário e ele desemboca ali no Porto Velho, né? Ali próximo à ponte Florentino Avidos. O Marinho é navegável por canoas e pequenas lanchas em toda a sua extensão, influenciado pelas marés até 12 quilômetros de extensão. Então, o Rio Marinho, gente, ele está bem abaixo do nível do mar, né? Então é perigoso quando a maré está alta e quando tem muitas chuvas, né? Isso a gente vê acontecer até hoje, né? De vez em quando chove muito e a maré está cheia, né? Lá em Vila Velha, o Rio Marinho enche, o Rio Jucu também, aí causam aquelas cheias enormes, né? Que Vila Velha sempre está sofrendo com essas cheias por conta de seu território que está abaixo do nível do mar. E o Rio Jucu, antigo rio Gem, que nasce na Serra do Batatal, contraforte da Serra do Castelo, recebe águas dos rios Barcelos, Esquerdo, Rio da Onça, Rio do Galo, Braço do Sul, Santo Agostinho, que passa lá por Viana, né? Rio Claro, Rio Itaquari, que desemboca lá também no Porto Velho, em Cariacica, Rio Ferrugem e Rio Preto, além do Rio Jacarandá, que depois toma o nome de Araçatiba, que é um rio famoso também. Deságua no oceano, comunica-se com o oceano, 13 quilômetros antes de sua foz, ele se comunica com a Baía de Vitória, através desse canal, né, aberto pelos colonos do Rio Marinho, né? O curso principal do Rio Jucu prolonga-se em direção sueste até o oceano, no percurso de 125 quilômetros. Este rio é navegável por canoas até a distância de 60 quilômetros da foz. Você vê que vai embora, né? E Araçatiba ele banha as povoações de Biriricas, Borba, Camboapina, na margem esquerda, e na margem direita a povoação de Araçatiba. Lá na BR-101 você passa por Araçatiba, né? Lança-se então ao oceano de larga embocadura, né? A foz ela abre assim, né? Aquela foz enorme, onde existe, lá na Barra do Jucu, onde existe uma povoação com o mesmo nome. O canal, chamado Rio Marinho, alimentado pelas águas do Rio Jucu, no baixa-mar, e pela onda de maré no pré-mar, banha as povoações de Marinho e Laranja, que são Cariacica e Vila Velha, né? Então, de um lado está ali na Cofave, né, gente? Ali, em Jardim América, na verdade. Antigamente chamava de Marinho, né? Bairro Marinho, povoação Marinho, lá no século XIX. Hoje é Jardim América, ali onde está a Companhia Ferreaço de Vitória. E do outro lado, a fazenda da família Laranja, Orange, né, que era uma enorme fazenda, e lança-se na Baía de Vitória, através do Lagamar e a Junzante de Porto Velho, com um percurso de 14 quilômetros. Tem muitos termos aqui que são termos de navegação, né, que de vez em quando a gente se confunde. Tem que ir lá no Pai dos Burros para ver o que é. Então, gente, é isso aí, né? Essa foto aí, então, é do Vapor São Luís. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre esses rios, né? Muitos deles navegáveis, outros não, falando dos seus afluentes, confluentes, falando também das lagoas, que são muito importantes, com muito peixe, onde os índios já viviam lá há milhares de anos, centenas de anos pelo menos, e esse encontro, né, entre colonos
durante os primeiros anos da colonização do solo espírito-santense, da colonização do Brasil, por portugueses primeiramente, né? Essa comunicação entre índios e colonos é que deu nome a tudo que a gente conhece hoje e utiliza até hoje esses nomes indígenas, né? Então é muito importante essa mistura, né, de povos nativos indígenas com esses colonos, né, durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XX, a gente ainda tinha esses encontros que às vezes eram inusitados, surpreendentes, porque eram tribos que viviam no meio de uma mata fechada, nunca tinham visto um homem branco. Isso aconteceu até os anos 1920. Depois a gente vê poucos relatos, né, dessas tribos isoladas no meio da mata, sei lá, até hoje deve ter, no meio de uma mata qualquer aí, numa serra, lá em cima, 500 metros de altura, e a gente não sabe, né? Porque, não sei, né? De vez em quando a gente descobre alguma coisa nova aí pelo mundo. Então, pessoal, esse é o Memória Capixaba. Eu me chamo Fábio Pirajá. Toda vez que eu encontro assim, um assunto que me interesso por geografia, por história, por cartografia, egiptologia, geopolítica, política, economia, que eu adoro também. E de vez em quando a gente está aqui trazendo esse material aqui para o Memória Capixaba, né? E a gente tem também aqui no canal o Observador, né? Que são notícias do dia que a gente está comentando. Ontem eu fiz uma live, se você puder dar uma olhada na live de ontem, falando sobre essa questão da agenda esquerdista woke, né? E hoje eu vou entrar para falar alguma coisa sobre essa taxação do PIX e Receita Federal, essa confusão toda desse governo que está aí já na metade. E esse ano de 2025, que pelo jeito será um ano bastante difícil para nós, né? A primeira reunião do Copom, que vai acontecer já no começo do ano agora, taxa de juros, está todo mundo preocupado, o governo não para de gastar, nós já estamos aí com um rombo de quase 78% do PIB, então está um perigo, um problema. Mas vamos lá, vamos continuando aqui com nossas pesquisas no Memória Capixaba. Valeu, pessoal, muito obrigado. Se puder, deixa um like, compartilha, comenta. Pode deixar um dislike também, não tem problema. Comenta, que vai ajudar a gente a aumentar aqui o alcance do nosso canal. Muito obrigado. Tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.